Você sabia que seus problemas ganham força quando você se concentra neles? Você pode pegar uma pedrinha e ela fica bem pequena em suas mãos. Mas se começar a aproximar essa pedra cada vez mais do seu rosto, você notará que ela começa a cobrir mais a sua área de visão. Se você aproximar essa pedra o suficiente do olho esquerdo, notará que não conseguirá ver muito mais com esse olho. Como a pedra cobre uma área mais ampla de sua visão, ela parece um objeto maior. É assim que nossos problemas ficam quando nos concentramos neles. Aprendi há alguns anos que aquilo em que você se concentra exerce influência sobre sua mente. Aquilo em que você se concentra, você começa a transparecer. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Você quer ficar preocupado? Concentre-se em situações preocupantes. Neste ponto, a preocupação não se torna apenas algo errado com você, torna-se quem você é de uma maneira transformada. Você se lembra do que Davi disse no Salmo 121? Ele disse que levantaria os olhos para as colinas. Então ele perguntou de onde veio sua ajuda, senão do Senhor. Davi estava usando este salmo para confirmar a palavra de Deus para você hoje, para confiar em suas garantias e não na gravidade do problema diante de você. Enquanto o capítulo anterior, Salmo 120, lamenta o que acontece com a vida de uma pessoa boa quando ela perde a paz e é exposta aos ataques de pessoas caluniosas, o Salmo 121 narra a paz da presença de Deus e sua preservação. No primeiro caso, os olhos de Davi estavam em volta com angústia, mas aqui ele passa a olhar para cima com esperança. Salmo 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Filho de Deus é sábio buscar a força nos fortes. Seu Pai Celestial tem um histórico de nunca perder uma batalha. Ele nunca falhou. Quem melhor para lutar por você do que alguém assim? Quem melhor para confiar para a solução que você precisa do que ele? Algumas pessoas nunca souberam o que significa desfrutar de paz de espírito. Tudo o que conhecem são as experiências dolorosas da vida. Tudo o que conhecem são as decepções ao lidar com as pessoas. No entanto, se você se aventurar a acreditar, poderá ver que existe uma vasta terra de possibilidades. Há todo um mundo de milagres esperando por você. Sob a sombra do peso dos seus problemas, você se verá apenas como presa de saqueadores, um indivíduo indefeso. Para escapar, o método mais seguro é voar até as fortalezas de Sião. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos então do trono da graça de Deus com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em momentos de necessidade. Muitas vezes, certos problemas na vida permanecem mais tempo do que deveriam porque você não os leva a Deus. Procuramos rapidamente especialistas, profissionais e pessoas com recursos, mas muitas vezes deixamos de pensar em Deus ou de ir até Ele para atender às nossas necessidades. O famoso hino, que amigo temos em Jesus, é assim. Que amigo temos em Jesus? Todos os nossos pecados e tristezas para suportar. Que privilégio levar tudo a Deus em oração. Oh, que paz muitas vezes perdemos. Oh, que dor desnecessária suportamos. Tudo porque não levamos tudo a Deus em oração. Tem provas e tentações? Há problemas em algum lugar? Nunca devemos ficar desanimados. Leve isso ao Senhor em oração. Poderemos encontrar um amigo tão fiel com quem compartilharemos todas as nossas tristezas? Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Leve-o ao Senhor em oração. Quero que você analise o problema que está diante de você agora. Não importa há quanto tempo você o carrega ou quão pesado possa parecer. Você já pensou em voltar seu olhar para aquele que deu a vida por você? Aquele que nunca falhou com aqueles que confiam nele? O salmista, como vimos anteriormente, contou sobre sua escolha de desviar o olhar dos caluniadores, de suas dores, de suas decepções e de sua aflição ao Senhor que via tudo de seu trono. O Senhor estava pronto para derramar socorro para aqueles que confiam nele. O que você vê é apenas um fragmento da verdadeira imagem. Deus, que está acima de tudo, vê tudo. E aos seus olhos não há problema tão grande que ele não possa resolver e nenhuma montanha tão alta que ele não possa derrubar você.
Infelizmente, embora a nossa ajuda venha apenas de cima, muitos de nós procuramos em vão em outros lugares. Oséias capítulo 11, versículos 3 e 4 diz sobre os filhos da tribo de Efraim em Israel: Todavia eu ensinarei a andar a Efraim, tomei-os nos seus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Esta é a imagem de muitos de nós hoje. Sofremos como se não tivéssemos um Deus que pudesse ajudar. Andamos pelas ruas como órfãos indefesos sem Deus. Mesmo assim, Deus continua estendendo a mão para você, como está fazendo com este vídeo hoje, dizendo: estou aqui, peça-me o que você precisa e eu farei isso por você. Não tenha medo das montanhas ou do exército diante de você. Em vez disso, confie naquele que vive e que é por você. Amado, levantemos os olhos com esperança, expectativa, desejo e confiança. Satanás tentará manter seus olhos em suas tristezas para que você fique perturbado e desanimado. No entanto, tome a firme decisão de olhar para fora e olhar para cima. Gosto como o apóstolo Paulo escreve isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. O problema em sua vida agora terá um final. Problemas vêm e vão, mas você pode mantê-los em sua vida por mais tempo do que deveria se ficar com os olhos baixos na derrota, na vergonha, na dor e na decepção. Mas há bom ânimo para os olhos que se fixam em Deus. O coração que está fixo em Deus encontrará uma fonte de paz que excede todo o entendimento. E aqueles que erguem os olhos para as colinas eternas logo também terão os seus corações elevados. Em que você deve confiar? Em que você deve focar quando dizemos focar em Deus? Os propósitos e atributos divinos de Deus, as promessas imutáveis e a aliança, a providência e a fidelidade comprovada do Senhor, essas são as colinas para as quais devemos erguer os olhos. Através disso, a fé será fortalecida e daí deverá vir a sua ajuda. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Deus fez isso para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível para Deus mentir, nós que fugimos para nos apegar à esperança que nos foi proposta, possamos ser grandemente encorajados. Não deixe o inimigo vendar seus olhos dizendo que não há nada para que você possa fazer. Não fique vendado, mas levante os olhos. Você só enxergará quando tirar os olhos das montanhas à sua frente e levá-los ao trono acima de todos os tronos. Quando você foca no retrovisor ou no espelho lateral, um carro que se aproxima parece muito maior à medida que se aproxima de você. É difícil focar a estrada à frente se você mantiver os olhos no espelho. No entanto, há uma visão mais ampla à sua frente. Através do para-brisa, você pode ver o espaço aberto à sua frente e quais caminhos seguir. Se você voltar os olhos para o que está atrás de você, poderá começar a entrar em pânico. Mas se focar no que está à sua frente, saberá que não há razão para temer. Da mesma forma, muitos de nós estamos tão concentrados nos veículos do passado, na nossa vergonha, nas nossas crises de vida e nas nossas decepções, buzinando atrás de nós que não conseguimos ver a estrada à nossa frente. Há uma grande chance de você bater o carro se focar no espelho retrovisor enquanto tenta dirigir para frente. Mas se você se concentrar no futuro, poderá chegar ao seu destino sem bater. Isso é semelhante às nossas vidas. Você certamente terá cada vez mais problemas se mantiver os olhos neles e nas possibilidades disponíveis em Cristo Jesus. Ele é o Criador do céu e da terra, diz o salmista. Portanto, quando dizemos olhar e confiar nas garantias de Deus, não estamos falando de qualquer pessoa, mas do próprio Criador que prometeu ajudar. Querido Filho de Deus, ao concluir, deixe-me dizer o seguinte: o que você precisa é de uma ajuda bem presente nos problemas. E isso só é encontrado no Senhor Jesus. A nossa esperança está em Cristo, pois a nossa ajuda vem dele. A ajuda está a caminho e não deixará de chegar até nós no devido tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Aquele que criou todas as coisas está à altura de todas as emergências. O céu e a terra estão à disposição daquele que os criou. Portanto, fiquemos muito alegres em nosso infinito auxiliador. Ele não permitirá que aqueles que confiam nele sejam destruídos, nem falhará aqueles cujos caminhos são eternos. É inútil confiar em outras criaturas. É sábio confiar no Senhor. Olhemos além do céu e da terra para aquele que os criou, aquele que vive para todo o sempre. Você já ouviu a afirmação: Deus usa os desafios mais difíceis para formar seus guerreiros mais fortes? Talvez você tenha ouvido, ou talvez não. Mas isso é verdade. Isso é real. Você tem as suas próprias expectativas, sonhos e desejos de vida. Você pode orar para que tudo dê certo para o seu bem, buscar resultados bem-sucedidos e esperar o melhor. Contudo, se você deseja obter o melhor de Deus, crescer e se tornar melhor, então você deve se preparar para a situação difícil. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora e parece que isso não está de acordo com as promessas de Deus nas Escrituras ou com uma palavra profética que você recebeu. Porém, preciso que você saiba algo importante hoje. Quando Deus quer te levar para algo melhor, Ele te prepara para isso. Quando Deus está preparando você para algo melhor, o processo raramente é fácil. No entanto, Deus usa essas experiências para edificar você ao máximo. Nunca ouvi ninguém dizer que suas maiores lições de vida vieram de seus sucessos. Absolutamente ninguém me disse isso. Todos que conheci ou sobre os quais li sempre compartilharam suas experiências em seus momentos mais sombrios. O sucesso e o descanso não criam um ambiente para crescimento e melhoria. Considere o fato de que você nunca sabe o quão forte é até que algo teste sua força. Você nunca sabe até onde pode ir até que seja pressionado com força e vá, ou seja esmagado. Conforto e descanso devem ser recompensas pela superação e conquista. Eles por si só não são campos de treinamento. Portanto, se você já recebeu uma promessa de Deus sobre um grande futuro, saiba que o processo será difícil. Deus testará você em tudo que tem para te dar em algo melhor. José passou um momento difícil na vida e pode ter em algum momento desejado não ter passado por isso. Mas foi o que ele passou que o preparou para ser o líder que se tornou no Egito. Quando sonhou no conforto da casa de seu pai, o jovem José era inexperiente e imprudente. Sim, ele tinha o dom de Deus e um grande destino, mas ainda não estava pronto ou equipado para isso. Ele não podia liderar ou governar ninguém naquela época. Por quê? Porque ele não tinha experiência. Será que Deus poderia ter levado José direto da casa de seu pai para o trono do Egito? Absolutamente não. Lembre-se, Deus reserva o melhor para aqueles que foram testados e passaram no teste. É verdade que Ele nos dá bênçãos. Ele nos dá as coisas que não merecemos ter. A Bíblia diz corretamente, em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, junto com ele, todas as coisas? No entanto, há certas coisas que ele não nos dará até que nos teste e prove que nossos corações são dignos delas. Ninguém espera perder a família, o emprego ou um ente querido, ou contrair uma doença terminal que leva quase tudo o que tem. Ninguém quer lidar com um relacionamento tóxico durante anos. Ninguém quer crescer com os sonhos apenas para enfrentar momentos difíceis. Ninguém quer passar anos tentando ter um filho, encontrar um parceiro, passar pela prisão ou lutar contra o vício para que seus olhos estejam abertos para a verdadeira realidade da vida. Quer seja uma experiência geral com pessoas más, ou uma experiência pouco saudável com um grupo de pessoas aparentemente boas que te entenderam mal ou te maltrataram, Deus permitirá que algumas coisas em nossas vidas nos testem. Ele sabe que os testes revelam tudo o que temos dentro de nós. Os testes provam se suas palavras são verdadeiras ou não. Os testes comprovam e confirmam suas convicções. Testes, tempos difíceis que levam você ao seu limite, são as coisas que realmente te levam a enfrentar seu verdadeiro eu. Alguns dos melhores homens e mulheres que viveram na Terra vieram de experiências dolorosas. Algumas das pessoas que mais brilharam neste mundo tiveram que passar por tempos de escuridão muito densos para serem imaginados. As pessoas que saíram espalhando alegria, amor e profunda compaixão
Tiveram que passar por depressão, ódio e crueldade. No entanto, elas ressurgiram, não representando o que tiveram que passar, mas representando tudo o que é bom, apesar de tudo que passaram. A Bíblia, falando de Jesus, nosso exemplo perfeito, diz em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deixe-me apontar algo muito importante. O nome de Jesus, diz a Bíblia, é o nome que Deus escolheu para dar a toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Embora Jesus estivesse sempre com o Pai desde o início, ele nem sempre teve esse nome ou essa autoridade. Sim, ele era Deus. Sim, ele estava com o Pai. No entanto, ele não recebeu um nome ao qual todas as autoridades se curvariam, como o nome de Jesus. Como Jesus conquistou essa elevação e honra? A Bíblia nos diz que ele passou por seus sofrimentos. Enquanto ele estava em sua glória, ele não tinha nome, mas estava dentro do nome de Deus conhecido por todos. Porém, para que ele tivesse seu próprio nome e fosse reconhecido por toda a criação, levando consigo a autoridade do Todo-Poderoso, ele levou a si mesmo ao ponto mais baixo. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 9. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Embora não possamos chamar a obra de redenção de teste, podemos aprender com ela. Deus não usa dificuldades para destruir pessoas. Através das dificuldades vêm as promoções. A palavra já nos disse que Jesus aprendeu a obediência através dos seus sofrimentos. Ouça, há coisas que você nunca aprenderá ou terá desde que tudo corra bem para você. E porque Deus quer que tenhamos sempre o melhor, que passemos de graça em graça e de glória em glória, Ele permitirá que você passe por provas. Ele te guiará através de diferentes fases da vida. Deus quer que você aprenda o que significa compaixão pelos desamparados e necessitados. Então Ele permitirá que você experimente essas condições. Ele irá te testar em uma situação em que você estará em posição de oferecer compaixão aos outros para ver se você realmente aprendeu e está pronto para ter abundância. O que quero dizer? Quando algumas pessoas ajudam outras pessoas, elas o fazem como se fossem o próprio Deus. Elas consideram aqueles que estão ajudando seres inferiores e acreditam que são pessoas melhores do que a pessoa que estão ajudando. Alguns até usam a caridade como ferramenta para ganhar popularidade. Tal caridade não vem acompanhada de bênção. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Quando Deus quer te abençoar e te levar mais alto, Ele te coloca em uma posição onde você pode estar equipado para o que está por vir. Se você passou por alguma carência em algum momento de sua vida e orou por uma mudança na sua situação financeira, Deus pode primeiro testar se você está pronto para o que está por vir. Ele pode te dar uma amostra do futuro, uma oportunidade temporária de desfrutar de um abundante fluxo financeiro e então te apresentar a oportunidade de fazer algo ou ajudar alguém com isso. Veja, Deus quer que nossos corações não se voltem contra Ele quando Ele nos abençoa. Algumas pessoas deixaram de seguir a Deus porque não foram capazes de administrar as bênçãos que receberam em suas vidas. E assim, cumpriram o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Deus quer que você chegue a este ponto, onde poderá administrar seus recursos sem ser consumido por eles. Ele quer que você chegue a este ponto, onde se Ele te abençoar com dinheiro,
você não se afastará dele, não adorará uma vida de luxo e esquecerá a sua graça, e não pensará que é mais sábio do que Deus. Abraão esperou 25 anos por seu filho Isaque. Então um dia, Deus pediu que ele sacrificasse o menino a ele. A Bíblia nos diz que Deus impediu Abraão de continuar com isso quando ele quase matou o menino. Embora Abraão não tenha matado seu filho fisicamente, aos olhos de Deus ele o fez. A Bíblia diz que este foi um teste de Deus, e o próprio Deus testificou que depois desse teste, Abraão provou que Deus era importante para ele e que realmente reverenciava o Senhor como seu verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo escreveria que Abraão agiu pela fé, acreditando que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, mesmo que ele o matasse. Você consegue confiar que mesmo que passe por momentos difíceis, Deus irá te recompensar no final? Você consegue considerar que suas crises atuais não são nada comparadas às bênçãos, ao futuro melhor que te espera se você continuar crendo em Deus? A fé na capacidade e na fidelidade de Deus te manterá em movimento. A fé e a confiança na sua integridade irão te ajudar a se apegar a Ele, mesmo quando não vê razão para isso. Não presuma que apenas as pessoas que fizeram coisas erradas passam por dificuldades. Pessoas bem intencionadas e piedosas também passam por isso. Mas quando isso acontece, elas têm esperança de salvação e promoção no final. O que você está enfrentando hoje, meu amigo e minha amiga, não é nada comparado ao milagre que está por vir. Então, confie no Senhor, não perca a fé, não se volte contra Ele, não se apegue ao que foi ou ao que poderia ter sido, não se apegue às coisas que Ele deseja que você abandone. Esteja disposto a abrir mão de algo quando Deus te pedir para assim o fazer, confiando que Ele será capaz de te dar algo melhor quando chegar a hora. A vida não precisa ser perfeita para ser bela com o amor de Deus. Quando você se mantém com fé e confia sua vida a Deus, não importa a situação que te rodeie hoje, Deus pode tornar sua vida bela novamente. Havia uma jovem que nunca se sentiu verdadeiramente bonita ou amada em toda a sua vida. Ela pensava que o amor e felicidade eram coisas que só pessoas com famílias perfeitas em casas bonitas podiam ter. Então ela cresceu querendo deixar para trás tudo o que a fazia se sentir falha e quebrada. Ela fez todas as coisas que deveria fazer para construir uma vida que se parecesse com a de todos os outros, apenas para ter a chance de ser o que considerava normal, para que pudesse pertencer, ser amada. Mas ao tentar construir a vida que desejava, focada em cuidar dos outros, ela descobriu que não estava se tornando completa, nem perto disso. Embora ela estivesse grata por tudo em sua vida, ela não se sentia feliz. Seu sentimento de pertencimento não aumentou, e em vez de alegria, ela se sentiu solitária e sem inspiração. Em algum lugar ao longo do caminho, ela perdeu as coisas que tornam a vida bela e significativa, as coisas que nos fazem ganhar vida com beleza e alegria. Depois que teve o segundo filho, ela sentiu que era tarde demais para si mesma. Ela estava no auge da paternidade. Ela decidiu que, como não podemos escolher a nossa infância, era hora de tornar a próxima geração melhor. E foi assim que ela desistiu de si mesma. Mas graças a Deus por ele não ter desistido dela. Um dia, enquanto procurava a certidão de nascimento do filho, ela inesperadamente encontrou a sua própria. Ao olhar de perto, ela percebeu que um dia seus filhos lhe perguntariam sobre seus pais, seus avós, e ela não saberia o que dizer. Ela não sabia se seu pai estava vivo ou morto. Ela não sabia onde ele estava ou por que ele deixou ela e sua família sem se despedir quando ela era criança. Ele nunca mais voltou para visitar. Ele nunca ligou. E embora ela verificasse a correspondência regularmente, na esperança secreta de encontrar um cartão, ela sempre estava vazia. Ela não podia contar isso aos amigos porque achava que sua vida familiar era muito estranha. Ao olhar a sua certidão de nascimento naquele dia, perguntas que ela ignorou durante todos os anos ganharam vida. Onde estava seu pai e por que ele foi embora? Determinada a descobrir os segredos da família da qual fugiu, ela partiu em busca da casa de sua infância e do pai que a abandonou. O que ela não sabia era que Deus a estava levando em uma jornada para transformar o quebrantamento em beleza.
Enquanto ele reunia com ternura todos os fragmentos machucados e quebrados que ela havia tentado jogar fora e fugir, ela o ouviu sussurrar em seu coração: "O que ninguém quer, eu prezo. Eu amo cada parte de você. Você vale a pena amar. Você é minha amada." Essas palavras continuaram a levá-la adiante a cada passo do caminho. No início, ela não sabia o que encontraria. Ela estava voltando para casa pela primeira vez desde que partiu há muitos anos. Ela encontrou sua família, reuniu-se com seu pai e descobriu que Deus estava trabalhando nele onde ele estava, apenas para trazê-lo para casa, para que a família pudesse se reunir novamente. Seus filhos conheceram sua família pela primeira vez, inteira e curada. Veja, Deus estava reescrevendo a história dela com seu amor, assim como Ele quer reescrever a sua história com seu amor também. Querido Filho de Deus, a bela história da sua vida pode acontecer se você der a Deus o espaço para preencher as lacunas com seu amor profundo por você hoje. Ele vê seus lugares ternos e solitários. Você não está esquecido. O livro de Isaías, capítulo 44, versículo 21 diz: "Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti." Deus ama cada parte de você e quer iluminar sua luz através de suas histórias. Nenhuma dor é desperdiçada e Ele pode transformar suas provações em testemunhos. Beleza das cinzas, alegria da tristeza. Você não é apenas mais uma pessoa comum andando pela superfície da terra. Você pode ter perdido algo, talvez até uma grande oportunidade. Você pode ter passado por um período sombrio em sua vida, quando tomou decisões terríveis e agora vive arrependido porque não pode desfazer o passado. Você está certo. Você não pode desfazer o passado, mas pode influenciar o seu futuro. Você pode deixar aquele que detém o seu destino assumir o controle, colocando sua fé nele e agindo como a mulher da nossa história, enquanto ele o orienta na direção certa. Deus diz para você, meu amigo e minha amiga, você é digno de viver sua própria versão de uma vida linda comigo. Você é digno de ser amado. Talvez você esteja sentado aí ouvindo esta mensagem e sentindo pena de si mesmo, mas Deus está usando este vídeo para falar ao seu coração. Há muito mais no plano dele para você. O mundo está ficando cada vez mais escuro. Muitas pessoas estão sendo engolidas pela sensação avassaladora do fracasso e inutilidade. Você acha que Deus quer que você também seja engolido? Não! Sua palavra diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3: "De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí." Se você verificar ao longo da história, aprenderá que Deus tem uma paixão especial pelas coisas quebradas, feias e rejeitadas pela vida. O que isso significa? Certa vez me fiz essa pergunta, mas só aprendi que se Deus não fosse bom, eu não teria recebido a sua misericórdia. Veja, a Bíblia nos diz que Ele adora pegar as coisas fracas e indesejadas deste mundo para que possa usá-las para envergonhar aqueles que nunca pensaram que algo de bom poderia sair delas. Seu filho Jesus Cristo cresceu em uma cidade que ninguém considerava boa. Eles até perguntaram: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: alguma coisa boa pode sair da minha vida? Você pode não acreditar nisso. Mas a verdade é que muito mais do que apenas bom ainda pode surgir da sua vida. Se Deus conseguiu libertar os filhos de Israel de gerações de escravidão na terra do Egito, então Ele pode restaurar e tornar a sua vida bela novamente. Se Ele não pôde pegar uma jovem viúva chamada Ruth, que veio de um povo amaldiçoado, os Moabitas, e torná-la uma das ascendentes de Jesus, então Ele também pode tornar a sua vida bela. Se Raabe, a prostituta, pôde encontrar a salvação entre o seu povo e mais tarde se tornar uma ascendente de Jesus também, então há esperança para você. E Batseba? O marido dela foi assassinado porque ela e Davi tiveram um caso. Ela perdeu o primeiro filho concebido dessa união. Seu mundo parecia ter saído de controle, mas Deus tinha um plano. Veja, você e eu podemos olhar para as coisas e concluir que é o fim da história,
mas na verdade é que Deus não vê as coisas dessa maneira. A Bíblia diz que Ele não vê da mesma forma que os humanos veem. Seus caminhos não são os nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Nossa imaginação só consegue vislumbrar um fragmento da visão total. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus olhou para Batseba e, por causa de seu amor e misericórdia, Ele enxergou além daquela situação horrível em sua história e deu a ela o presente de Salomão, o rei depois de Davi. Duas coisas comuns sobre essas pessoas e mais parecidas com elas, tanto na Bíblia quanto em nosso mundo de hoje, cujas histórias Deus continua mudando, é que elas permanecem conectadas ao povo da aliança de Deus e estão dispostas a correr o risco de seguir os passos do povo de Deus, esperando para compartilhar a herança. Essas duas coisas são fé e confiança. Veja, se você abriu seu coração para Jesus por meio da fé, você está conectado e é um membro da Sagrada Família de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 14. E dando alegres graças ao Pai que vos qualificou para participar na herança do seu povo santo no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho que Ele ama, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Batseba tornou-se participante de Davi por meio de sua união com ele em casamento. Apesar de seu passado, ela passou de viúva a rainha-mãe do rei mais sábio que já existiu. Através da sua união com Jesus, você agora participa da família de Deus. Agora vocês são uma geração escolhida. Você é da realeza. Você é amado. Deus ainda não terminou a obra dele em você e não é tarde demais. A Bíblia diz que ninguém decreta algo confirmado a menos que o próprio Deus o confirme. O que isto significa? Talvez como Lázaro, sua vida tenha passado pela morte, e parece que todos, inclusive você, rolaram uma pedra enorme sobre isso. Jesus está dizendo, como fez no túmulo de Lázaro naquele dia, retire a pedra. Retirar a pedra significa que, embora o mundo tenha desistido de você, Deus não desistiu. Retirar a pedra significa que, embora você tenha jogado a toalha sobre si mesmo, Deus não o fez. Assim, como aquelas mulheres de antigamente que alcançaram uma bênção invejável, Deus está lhe dizendo hoje: sua vida não é tão feia que eu não possa dar beleza a ela. Você não está tão longe que eu não possa alcançá-lo. Se você tiver fé e confiar sua vida em minhas mãos, eu a tornarei linda. Você não vai encontrar o seu valor na internet ou nos braços de um amigo, de um amante ou de outro ser humano. Seu verdadeiro valor é encontrado nos braços do amor de Deus. Ele provou isso quando foi pendurado na cruz, carregando os seus e os meus pecados. E hoje, Ele acena para você confiar a Ele sua situação e suas circunstâncias. Ele quer pegar isso e prepará-lo em algo mais bonito que deixará aqueles ao seu redor maravilhados e glorificando a Deus em seu nome. Agora é a hora de confiar nele. Fale com Deus hoje. Pare de fugir dele. Pare de fazer parecer que nem Deus pode consertar você. Isso não é verdade. Não há nada que ele não possa consertar e isso inclui a sua vida. Porém, todas as coisas só são possíveis para quem crê. Então, tenha fé, meu amigo e minha amiga. Não desista de Deus. Confie sua vida a Ele hoje e confie nele para aperfeiçoar o seu plano sobre você. No momento certo, você ficará feliz por ter confiado o seu destino a Deus, porque Ele fará de você um testemunho entre seus amigos e familiares. Qual foi o período mais difícil da sua vida? Como você foi capaz de vencer essa situação? Cada dia é um presente recheado de surpresas que podem mudar a trajetória do dia seguinte. Você nunca pode se preparar totalmente para o que o Senhor planejou para ti. Somente nosso Pai onisciente pode apresentar os detalhes de nossas vidas até o último minuto. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não prejudicá-los.
planos de lhes dar esperança e um futuro. À medida que amadurecemos, percebemos que as bênçãos nem sempre são bem embrulhadas e entregues de forma positiva. Elas podem vir em formas que exigirão que você faça uma jornada antes de descobrir o que Deus lhe deu, e essa jornada inclui tempos de dificuldade. Você pode receber notícias desafiadoras de um membro da família. Você pode ser colocado em uma situação difícil por seus colegas. Você pode estar em um beco sem saída devido a limitações financeiras. É provável que você tenha passado por pelo menos uma dessas situações. Qual foi o seu curso de ação imediato na ocasião? Focar no lado positivo é muito mais difícil quando um problema está bem na nossa frente. Não deixe que isso te paralise em um momento de vulnerabilidade. Nosso Deus move montanhas. Por seu comando, mesmo seres comuns como nós podem realizar o que é considerado impossível. Na verdade, deixe-me mostrar o que acontece quando você deixa a situação te controlar. No livro de Mateus, o Senhor instruiu os apóstolos a entrarem em um barco. Eles tiveram dificuldade em mantê-lo navegando, pois a força do vento e das ondas impunha um grande perigo à embarcação. Aquilo exigiu bastante inteligência e energia física dos apóstolos. Então, quando ele apareceu andando sobre as águas, eles não puderam reconhecê-lo de imediato por conta do caos em que estavam. Eles estavam convencidos de que era um fantasma ou uma criatura maligna. Mas então Jesus se revelou os chamando, dizendo que não temessem. Um deles, Pedro, não estava totalmente convencido e também queria andar sobre as águas para provar que era realmente Jesus, com o que ele concordou. Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas. Observe que o Todo-Poderoso fez isso acontecer para revelar seu poder e provar que tudo é possível com sua presença. Mas o vento soprou e Pedro ficou com medo. Naquele momento, quando escolheu ser vencido pelo medo mesmo quando Cristo estava à sua frente, ele começou a afundar. Pedro gritou e pediu para ser salvo. Onde estão seus olhos agora? Na maioria das vezes, somos como Pedro. O medo é inato e é acionado com mais frequência em situações das quais não temos experiência anterior. Vendo como não podemos controlar isso, a dúvida momentânea que sentimos é realmente normal. No entanto, Pedro deixou o medo tomar conta dele e presumiu que iria se afogar. Você pode imaginar o que teria acontecido se ele persistisse em andar e mantivesse os olhos em Jesus? Tenho certeza que Jesus teria ficado muito satisfeito com a fé que ele demonstrou. Conforme declarado em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa os que buscam. Podemos e devemos transformar essa ideia em nossa realidade. As perguntas a serem feitas são: o que devemos fazer diferente? Como podemos aprender com a experiência de Pedro para que possamos praticar o hábito de focar em Deus em tempos de dificuldade? Para começar, você deve saber que temos uma vantagem sobre Pedro porque sabemos mais sobre Deus do que ele naquela época. Já experimentamos como Deus cumpre suas promessas a cada um de nós. Mesmo neste exato segundo, sabemos que Deus está se movendo para o nosso bem. Provérbios capítulo 3, versículo 24 ao 26 diz: Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Conhecer o poder que Ele possui nos traz conforto. Deus é o único que nos ama e cuida de nós incondicionalmente, abrangendo as características que um ser humano pode achar desagradável. Lembre-se de que Jesus defendeu particularmente as pessoas que eram ridicularizadas e condenadas ao ostracismo pela sociedade. Você não está sozinho nisso. Quando parece que o mundo está desabando ao seu redor, é o mal te enganando, dizendo que Deus não te ouve. Nunca caia nessa armadilha. Pare um momento e busque a Deus em primeiro lugar. Há uma razão pela qual Deus se refere a si mesmo como um pastor. É porque, como ovelhas, tendemos a nos desviar em apenas um momento de distração. Após receber más notícias, nosso estado mental pode entrar em pânico. Seu cérebro está programado para procurar soluções. Mas veja, você tem a capacidade de se comunicar diretamente com aquele que tem as respostas para tudo. A Bíblia fala sobre isso em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O mal nos tenta a nos afastar da supervisão de Deus e agir por conta própria. Podemos pensar que podemos nos recuperar sozinhos, mas isso mina o poder de Deus. Ele permite que passemos por situações difíceis porque essa é a forma de desenvolver um relacionamento mais forte conosco. Devemos acolher cada fracasso, sabendo que é uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Você consegue contar o número de vezes que ora em um dia? Daniel orava inúmeras vezes ao dia e se humilhava diante de Deus em todas as situações. O rei o jogou em uma cova de leões famintos, por causa do quanto ele amava a Deus. Dentro da cova, ele continuou a orar, apesar da grande probabilidade de ser devorado. Vendo quão fiel ele era, em Daniel capítulo 10, versículo 12, Deus disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim." Como humanos, podemos não estar cercados por leões de verdade, mas somos propensos a todos os tipos de ataques, de ferimentos físicos a sofrimento emocional. Preciso que você entenda que somos tão vulneráveis quanto Daniel. Os leões são invisíveis na maior parte do tempo. Se você mostrar a Deus a fé que tem nele, ele te protegerá de tudo que possa te fazer mal. O problema é que às vezes nos tornamos muito complacentes. Você pensa diariamente em seu compromisso com Deus? Se estamos em um lugar onde nos sentimos confortáveis, quase não há espaço para melhorias. Deus quer que nos superemos e sejamos o melhor que podemos ser. A única forma de crescer é permitir que Ele nos sujeite às dificuldades. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." É por isso que a história de Davi e Golias é atemporal. Todas as probabilidades estavam contra Davi. Ele era minúsculo e inexperiente em comparação com Golias. Ele foi ridicularizado por ainda ter coragem de concordar em estar no mesmo terreno que o gigante. No entanto, Davi conhecia a arma mais poderosa que existia. Ele confiou em Deus para lutar a batalha com ele. Ele proclamou seu poderoso nome em voz alta. Davi sabia que Deus era muito mais forte e mais poderoso do que Golias, e esta é exatamente a mentalidade que precisamos ter. Todos os Golias em sua vida podem ser derrotados se você se esforçar para seguir os passos de Davi. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: "Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação." Deixe todos saberem que você confia na abundante orientação de Deus. Confiar em Deus envolve também praticar a paciência. A fidelidade de Deus não garante automaticamente uma solução imediata. Na maioria das batalhas, a parte mais difícil e importante é esperar. Você aperta o cinto e fica firme, pois sabe que Deus está dirigindo. Mas você também deve manter os ouvidos abertos às instruções. Nem todas as batalhas precisam ser travadas de frente. Em algumas delas, o que você precisa fazer é esperar no Senhor. Tenha bom ânimo e Ele fortalecerá seu coração. O Senhor disse a Abraão para esperar e seguir seus ensinamentos, e em troca ele o abençoaria com vários descendentes. A batalha mais difícil de Abraão e Sara foi ficar sem filhos durante décadas de casamento. Abraão fez exatamente o que o Senhor lhe havia instruído e esperou pacientemente. Alguém pode perguntar: se Deus é todo-poderoso, por que ele teve que deixar o tempo passar em vez de abençoar Abraão ali mesmo? Para Deus, quem confia é quem merece ser recompensado, pois a fé é a chave da retidão. Nosso relacionamento com Deus é um processo de mão dupla. A única coisa que Ele pede de você é confiar. Deus tem prazer em saber que sua obra-prima confia que Ele proverá. Por que devemos aceitar as provações com graça? Uma resposta simples é encontrada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma das maneiras mais poderosas de confessar nosso amor a Deus é confiar nele de todo o coração. Isso fala sobre seu compromisso com ele. Ao travar uma batalha, você espera o objetivo final de ter um relacionamento maior com ele. O melhor que podemos fazer é habitar na casa do Senhor. Se ele tivesse lhe dado tudo, o que você sempre quis desde o início, você teria florescido como pessoa. Na verdade, são as coisas que vivenciamos que moldam nosso caráter e fortalecem nossos valores cristãos. Ao manter seus olhos em Deus, você reconhece que Ele está no controle. Ele ouve você. Ele conhece os desejos do seu coração que você não verbaliza. Você passou por muitos desafios. Me fale, houve algum momento em que Ele te decepcionou?
ou uma época em que as coisas não deram certo no final, somos testados porque Deus sabe que nossa fé pode ser ainda mais fortalecida. Ele te ajudará a superar isso, mas você precisa mostrar que confia nele para fazer isso. Nunca é tarde demais para dar uma virada de 180 graus e correr para Deus. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele fez com que seu Filho amado, Jesus, carregasse uma cruz por nossos pecados. Deus é generoso e misericordioso. A oração de um servo fiel mostra gratidão ao Pai por dar batalhas que permitem um crescimento e pede sua orientação inflexível. Este servo enfrentará um novo dia, pronto para qualquer coisa que a vida tenha reservado. Isso porque Deus nunca falha. Há algo agora na sua vida que você oraria ao enfrentar? Coloque Deus em primeiro lugar sempre em tempos de dificuldade, e você sempre sairá vitorioso. A Bíblia está cheia de referências a anjos. Na verdade, eles são mencionados mais de 200 vezes. Existem 3 tipos de anjos mencionados na Bíblia: serafins, querubins e seres viventes. Os serafins são mencionados apenas uma vez na Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3, descreve como o profeta viu o Senhor sentado em um trono, cercado por esses seres angelicais com 6 asas cada. Essas criaturas estavam constantemente cantando louvores a Deus, declarando sua santidade e glória. Por outro lado, os querubins são mencionados várias vezes na Bíblia. Eles guardavam a entrada do Jardim do Éden e também eram representados como figuras douradas acima da Arca da Aliança. No capítulo 10 de Ezequiel, vemos que Deus está entronizado acima deles. Os seres viventes são os anjos que adoram a Deus continuamente. Eles são descritos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, como sendo cheios de olhos, vendo e conhecendo tudo o que está ao seu redor. Dia e noite eles nunca param de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Agora você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com Deus enviando anjos para proteger seu povo escolhido? Bem, os anjos são mensageiros de Deus e são enviados para cumprir suas ordens. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, somos informados de que os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se você é um seguidor de Cristo, você é um dos escolhidos de Deus. E assim como ele enviou anjos para proteger e servir aqueles na Bíblia, ele pode e enviará anjos para proteger e servir você. Pense nisso. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por você, te ama tanto que ele envia anjos para te proteger do mal. E isso deve te dar grande conforto e segurança. Portanto, da próxima vez que sentir medo ou incerteza, lembre-se de que você não está sozinho. Você tem uma hoste celestial de anjos cuidando de você, prontos para cumprir as ordens de Deus e te proteger do perigo. E assim como os serafins, querubins e criaturas viventes da Bíblia, esses anjos estão constantemente cantando louvores a Deus por sua santidade e glória. Portanto, vá em frente com confiança, sabendo que você tem um Deus que te ama, um Salvador que morreu por você e anjos que cuidam de você. E lembre-se sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Os espíritos ministradores de Deus não podem ser vistos com olhos físicos, mas estão sempre em missão. E uma coisa que devemos estar cientes é que existem anjos diferentes. Assim como temos luz e trevas, bons e maus, justos e injustos, também existem espíritos imundos, impuros e maus ou anjos das trevas. Mas vamos nos concentrar nos anjos do Senhor, aqueles que podemos acessar por meio da oração. O Salmo 91, versículos de 7 a 10, descreve o cuidado providencial e a proteção de Deus em um nível profundamente pessoal. É um belo lembrete de que quando nos refugiamos no Senhor, Ele promete que nenhum mal nos alcançará, nenhuma doença chegará perto de nossa casa. Mas o que isso significa para nós em um nível prático? O cuidado providencial e a proteção de Deus não significam que viveremos sem dores, sem dificuldades. Na verdade, muitas vezes parece que estamos cercados de tristeza, provação e dificuldade.
Mas a chave é lembrar que a mão invisível de Deus está trabalhando no mundo, guiando os eventos da história humana de acordo com seus propósitos. E quando enfrentamos provações, podemos nos consolar sabendo que Deus está conosco e que seus anjos estão em missão. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele estava constantemente cercado por inimigos e perseguido por eles. E Elias era um fugitivo travando uma guerra de um homem só contra uma nação idólatra. Até o apóstolo Paulo foi espancado, naufragado, apedrejado e preso várias vezes. Mas, apesar de tudo, eles tiveram fé que Deus estava com eles e que seus anjos estavam cuidando de suas vidas. Então, o que acontece quando Deus envia anjos para proteger seu povo escolhido? Eles cumprem seus propósitos e nos fornecem conforto e segurança em meio às provações e dificuldades. E podemos acessá-los por meio da oração. Imagine o poder de ter os espíritos ministradores de Deus ao nosso lado. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, que os anjos estão sempre em missão. Eles foram criados para vários propósitos que devem realizar. E porque Deus criou esses seres espirituais, temos acesso a eles por meio da oração. Portanto, vamos nos refugiar no Senhor e confiar que sua mão invisível está operando em nossa vida, nos guiando em todas as provações e dificuldades. E vamos ter fé que seus anjos estão sempre em missão, cuidando de nós e nos protegendo do mal. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ter a proteção de Deus não significa que não enfrentamos danos ou até mesmo a morte. Em vez disso, significa que Deus se certificará de que a obra que Ele começou a nos salvar seja concluída. Ele fornecerá proteção contra as tentações que ameaçam nos descarrilhar e trabalhará providencialmente para cumprir seus propósitos. E veja só, nem mesmo o próprio diabo pode resistir aos servos do Senhor. Deus ordena que seus servos invisíveis e sobrenaturais venham em nosso auxílio em tempos de dificuldade e necessidade. O diabo pode nos tentar com os mesmos truques repetidas vezes, mas temos o poder da proteção de Deus ao nosso lado. Agora, eu sei que é tentador ficar orgulhoso quando lemos esses versículos. É fácil começar a pensar que somos invencíveis, mas precisamos ter cuidado para não cair na mesma armadilha que o diabo usou quando tentou Jesus. O diabo tentou fazer com que Jesus se jogasse do topo do templo, dizendo que Deus ordenaria aos seus anjos que o levassem e o impedissem de se machucar. Mas Jesus sabia melhor. Ele não caiu no truque do diabo e nós também não devemos cair. Precisamos lembrar que a proteção de Deus é real, mas não somos invencíveis. Jamais devemos colocar o Senhor nosso Deus à prova, como Jesus disse em sua tentação. Em vez disso, devemos confiar no cuidado providencial de Deus e buscar refúgio nele. Sejamos humildes pelo poder da proteção de Deus e pelo amor que Ele tem por seu povo escolhido. Vamos confiar nele e buscar seu refúgio, sabendo que seus servos invisíveis estão cuidando de nós e nos protegendo do perigo. No livro dos Salmos, Davi se maravilha com o pensamento de que Deus se preocupa até mesmo conosco, meros mortais. Você sabia que existem anjos criados especificamente para o propósito da guerra espiritual? Esses poderosos guerreiros lutam em nosso nome, nos protegendo dos perigos invisíveis que espreitam nosso reino espiritual. Assim como Eliseu e seu servo viram em 2 Reis capítulo 6, quando o Senhor abriu os olhos do servo e revelou as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Mas os anjos não são apenas guerreiros. Eles também ministram em adoração a Deus, formando um grande e poderoso coral no céu. Suas vozes se unem, todos cantando em uníssono para adorar o Senhor. Você pode imaginar a beleza de suas vozes, levantadas em adoração ao nosso Deus? Portanto, anime-se com o fato de que Deus protege seu povo. Ele envia seus anjos para cuidar de nós, para nos guiar e lutar por nós. Em tempos de dificuldade, podemos nos apegar à promessa de que Deus é nosso abrigo e fortaleza. Podemos ter esperança porque sabemos que Ele está conosco sempre.
Portanto, siga em frente com confiança, sabendo que você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso e suas hostes celestiais. Caminhe em humildade, sabendo que é somente por sua graça que podemos receber um dom tão precioso. E, acima de tudo, levante sua voz em adoração e louvor, unindo-se aos anjos do céu enquanto proclamamos a grandeza de nosso Deus. Podemos apenas imaginar como deve ter sido para Eliseu e seu servo estarem cercados por homens, mas depois vemos centenas e milhares de anjos em cavalos e carros de fogo enviados para protegê-los. Deve ter sido um espetáculo para ser visto. Meu amigo e minha amiga, quero dizer que, tal como Eliseu, também nós temos reforços celestiais enviados para nos proteger. Esses anjos não estão apenas lutando contra inimigos de Deus, mas estão lutando para nos defender, os filhos de Deus. Em Josué capítulo 5, os israelitas desfrutaram do benefício de serem o povo de Deus porque, com a ajuda dos anjos de Deus, eles lutaram e venceram muitas de suas batalhas. Isso é uma garantia para nós de que também poderemos vencer nossas batalhas com a ajuda desses seres poderosos. O próprio Josué teve um encontro com o capitão do Senhor dos Exércitos, que veio a ele com uma espada desembainhada na mão. Quando Josué perguntou se ele era por eles ou por seus inimigos, o capitão do exército do Senhor respondeu: nenhum dos dois, mas como comandante do exército do Senhor, agora sim. Este encontro nos lembra que os anjos de Deus não estão do lado de ninguém, mas estão sempre do lado do Senhor. Eles estão lá para cumprir a vontade de Deus e proteger seu povo. Portanto, devemos sempre ter confiança e intrepidez diante de nossas batalhas, porque temos estes seres poderosos ao nosso lado. Devemos sempre empregar sua ajuda e pedir sua proteção, porque eles estão mais do que dispostos a lutar em nosso nome. Portanto, não importa quais batalhas você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que os anjos de Deus estão aqui para te proteger e te defender. Eles estão sempre prontos e dispostos a lutar por você, assim como fizeram pelos israelitas. Você pode ter certeza de que não está sozinho em suas batalhas. E com os anjos de Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo que aparecer em seu caminho. Nós encorajamos você a levar esses versículos de Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14, com você hoje, e te lembrar da realidade da proteção de Deus por meio de seus anjos. Lembre-se de sempre empregar a ajuda deles, de ser confiante, ousado e de confiar na promessa do Senhor de que Ele lutará por você. Mas não faça isso orando para os anjos. Sua oração deve ser direcionada apenas a Deus. É Ele quem dá as ordens aos anjos. Assim como o anjo Gabriel em Lucas capítulo 1, versículo 19, trouxe boas novas a Zacarias, pai de João Batista, os anjos também podem trazer boas novas a nós. Eles também podem trazer respostas a nossas orações, assim como o anjo que visitou Daniel em sua visão. Daniel jejuou e orou por 3 semanas e no final do período o anjo designado para lhe trazer as respostas chegou. O anjo mostrou visões de eventos futuros e explicou a ele a revelação. A Escritura em Mateus capítulo 4, versículo 6 diz: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos deles, para que você não tropece em alguma pedra. Isso significa que Deus designou anjos para nos proteger e, conforme realizamos nossas atividades diárias, somos protegidos por esses anjos e, infelizmente, nem sempre reconhecemos suas obras. No entanto, quando algo preocupante acontece ou uma situação desafiadora surge em nosso caminho, podemos ter certeza de que nossos anjos estão lá para lutar por nós. Eles estão observando do reino sobrenatural e foram encarregados de nós. Ao depositarmos nossa fé em Deus, podemos confiar que Ele enviará seus anjos para nos proteger.